Vamos olhar então agora para os resultados, propriamente dito. A gente dividiu aqui, conforme aquele nosso slide anterior, os resultados de acesso ao ensino superior e os demais resultados, tá? A gente fez essa divisão aqui. Então, primeiramente, vamos olhar para os resultados de indicadores do ensino superior. Então, só para lembrar, a gente está olhando se ele teve sucesso ou não, se ele teve sucesso em instituição pública, se ele fez matrícula, e se ele concluiu ou ainda está frequentando esse curso, tá certo? Tá. Então, vamos olhar para esses resultados propriamente ditos. A gente não colocou uma tabela resumo aqui com esses resultados, porque, de fato, a gente fez muitas análises. Então, a gente fazia análises condicionais e análises não condicionais. Em função dos tamanhos dos grupos, a gente dividiu os grupos de formas diferentes. Por exemplo, primeiro a gente faz uma comparação dos tratados contra todos os grupos de controle. Depois a gente fez uma comparação dos tratados só contra o grupo de controle do CIEE. Fizemos uma comparação dos tratados com os outros grupos. Tiramos, em determinado momento, tiramos o almirante da análise para ver se os resultados mudaram. Então, a gente fez um conjunto, né, tem um conjunto de resultados que procuram dar robustez para o que a gente está falando aqui agora. Mas não caberia aqui para a gente... Não conseguiria numa tabela colocar tudo. A gente está tentando explorar aqui os principais resultados, mas quem tiver interesse em conhecer mais, o relatório completo com todos esses resultados, a exploração de tudo isso está disponível no site também. E o sumário executivo também está disponível para quem quiser ter uma leitura mais rápida aí sobre esse programa. Mas aqui a gente está buscando dar destaque àquilo que a gente acha que é principal mesmo. Isso mesmo. Bom, então, em termos de resultado para os indicadores do ensino superior, tá? Então, o que a gente observou? Então, como eu disse antes, a gente não encontrou uma diferença em termos de sucesso ou não, tá? Mas encontramos uma diferença bastante positiva para o grupo de tratamento frente ao grupo de controle do CIEE, que é o grupo que não fez nada, com relação às variáveis de acesso à instituição pública, ou seja, os jovens tratados têm uma maior probabilidade de ingressar numa instituição pública, dado que foi aprovado, numa instituição pública, do que os jovens do grupo de controle do CIEE. Tá que certo? é aquele que foi selecionado lá no começo, mas não fez nem as aulas, nem as oficinas. Isso. E aí, quando eu comparei quem concluiu o programa, quem passou por tudo, eu vejo que tem uma diferença entre esses dois grupos, né? Exatamente, em termos dessa variável de acesso à instituição pública, tá? E também a probabilidade de fazer matrícula. Talvez até explicado pelo fato de você ter tido maior acesso à instituição pública, isso pode, inclusive, explicar o fato da probabilidade de matrícula ser maior. Tá? E que tem uma intencionalidade, né? Valéria comentava um pouco no bloco 1 que existe uma ação intencional no programa de acompanhamento do jovem, de incentivo, de reconhecimento das capacidades, de incentivo que ele, de sonhar com essa profissão e de fazer com que ele, por um lado, preste o vestibular para a carreira que ele realmente está um pouco mais certo, né? Não dá para dizer que ele está certo, mas que ele tem um pouco mais de certeza. E, por outro lado, um acompanhamento de tudo isso, né? Para que ele vá e efetive essa matrícula. Até porque, Carlos, nós temos um processo de autossabotagem, né? Que é um mecanismo inconsciente e que muitas vezes, por não reconhecermos esse potencial, não termos segurança, né, em nós mesmos, a gente se sabota. Com relação ao indicador, estou fazendo as comparações primeiro com o grupo de controle do CIE. Com relação ao indicador de permanência, quando a gente olhava só para os jovens que tinham, que é o que a gente chamou de análise condicional, né? Só para os jovens que tinham efetivamente feito matrícula e comparava se daqueles que fizeram matrícula, se os tratados tinham uma probabilidade maior de ter concluído o curso frente ao grupo de controle do CIE, a gente não encontrava uma diferença aqui. Só que o que a gente pôde perceber? Que, na verdade, no caso desse outro grupo de controle, essa seleção era mais intensa, de forma que quem aprovava, fazia matrícula, ele já estava positivamente selecionado. Enquanto que do tratamento, a gente até chamou a atenção aqui, você vê que o bloco vai maior. É um conjunto maior de alunos que são aprovados e que fazem matrícula. E que permanecem. E que aí fica até o fim, mas o lance é que, na verdade, está entrando mais gente. Por isso que quando a gente compara com o condicional, né, dado que fez matrícula,
A gente escolheu o dado que fez matrícula do grupo de controle do CIE, esses jovens, você viu que diminui bastante a amostra. Na verdade, você já está selecionando. Sim. Então, quando eu comparo só esses jovens no final, eu não encontro diferença, mas se eu olhasse para o todo, eu chegaria a essa conclusão de que, efetivamente, a permanência também foi maior para os jovens tratados. Então, acho que isso também é um resultado bastante positivo. Porque eles ingressam mais seguros, né? E enfrentar o mundo acadêmico para um jovem que antes do projeto nunca tinha nem pensado em estar em uma universidade, nunca tinha pisado em uma universidade, né? Você se sentir parte desse mundo acadêmico, né? Exatamente. E se manter nele com todas as discrepâncias de classe social, de cultura, de valores, né? Não é fácil, né? Então, precisa-se entrar seguro, né? Autoconfiante, para que efetivamente você consiga se manter, né? Com relação à comparação com os jovens, né, do Ser Cidadão, de fato, a gente não encontrou diferenças entre os grupos. Nenhuma das variáveis, essas de acesso ao ensino superior, né? E aí é que veio toda aquela, nossa, e agora? Porque, na verdade, a comparação com o Almirante, o grupo ficou muito pequeno e, assim, inviabilizou mesmo a análise. E esse grupo, né, do Ser Cidadão, na verdade, ele daria o quê para a gente? O efeito das oficinas, que era o que a gente queria, né? E, a princípio, os jovens que passam pelo Ser Cidadão, eles não teriam todo esse preparo. E, na verdade, depois a gente descobriu que tinha, sim. Então, na verdade, o fato também de não ter encontrado diferenças, não é que o programa não funciona. Na verdade, o programa produz resultados similares, né, aos resultados produzidos pelo programa do Ser Cidadão. Então, esse foi o resultado que a gente obteve em termos de indicadores. Eu acredito que seja um resultado bastante interessante, a gente pode falar disso mais depois, mas o fato de você comparar com o pessoal do CIE e você não encontrar, o que eu acho que é a mensagem que está trazendo? Esses programas são importantes, né? Eles fazem diferença, porque você comparou com o Ser Cidadão, eu fiquei parecido. Comparei com o outro grupo que os caras não fizeram nada, que os jovens não fizeram nada, e aí eu encontrei a diferença. Então, acho que esse é um olhar que a gente poderia E hoje, né, ter. Nós somos parceiros, né? Os dois programas, né, estão com um programa a mais. Então, assim, a gente tem 2 programas que tinham uma ação muito efetiva, semelhante, que hoje estão juntos em prol de um mesmo objetivo, de um mesmo projeto, né? Acho que isso foi uma coisa legal da avaliação, porque a avaliação, na verdade, que aproximou os grupos, né? Então, isso é legal, né? E serviu para tomar decisão, talvez. Sem dúvida. Bacana. Com relação aos demais indicadores, a gente não encontrou diferenças estatisticamente significativas para as variáveis de mercado de trabalho e nem para a variável de externalidade sobre a família, nenhum dos grupos, tá? Locus de controle e autoestima a gente também não encontrou resultado. Na verdade, a nossa principal comparação era com o grupo de controle do CIE e mesmo com esse grupo a gente não encontrou uma diferença. A gente não sabe se o tempo é curto de avaliação intervalo que a gente olhou, enfim, se esses jovens realmente eram parecidos antes, porque a gente não tem essa linha de base, a gente acredita que pelo fato de eles terem passado pelo mesmo processo, eles eram parecidos antes, mas na verdade são hipóteses que a gente tem que fazer para avaliação. Por fim, tem 2 resultados que não foram favoráveis, digamos assim, para o grupo de tratamento. Né? O primeiro resultado foi quando a gente comparou com o grupo de controle do CIE, essa variável, né, que a gente chamou de acesso a bens culturais, enfim, um pouco de informação aí, né, que era o número de livros e revistas lidos nos últimos 30 dias. Então, quando a gente comparou com o grupo de controle do CIE, a gente viu que, em média, parecia que esses jovens estavam lendo mais do que os jovens tratados do projeto. A gente até tem uma possível explicação, porque é isso, né, gente? Eu acho que a avaliação, ela te dá um sinal ali. Cabe você entender o que significa aquele resultado, entender os mecanismos que estão ali por trás daquele resultado. Esse aqui é um pouco que a gente pode pensar, olha, os jovens tratados, efetivamente a gente observou isso nos resultados,
eles estão fazendo faculdade. Então, eles estão fazendo ensino superior. Então, pode ser que eles não estejam mais se preparando, lendo jornais e revistas, estejam estudando lá o manual de, sei lá, microeconomia do Varian, por exemplo. Entendeu? Então, uma questão de diferença aí de comportamento depois mesmo. Né? É um dado que a avaliação econômica traz, né? E que pode ser explorado de outras maneiras, né? Investigado de outras maneiras, com métodos complementares, mas de diferentes formas, né? Sim. Até a partir daqui fazer uma pesquisa, claro. né? Sei lá, tentar entender melhor esse resultado. Estão lendo? Como é que está o contexto da sua vida, né? Exato. Atual e do grupo de tratamento? Vocês estão focados no vestibular, né? Então, vocês estão lendo conteúdos específicos, não necessariamente revistas, jornais, não que não seja importante. Ninguém está fazendo juízo de valor aqui, pelo amor de Deus. Mas reconhecendo a importância da complementaridade dos métodos, né? Exatamente. Exato. E um outro resultado que é com relação ao número de idas ao cinema também nos últimos 30 dias. Era uma proxy aí também para alguma coisa de acesso a bens culturais. E aí, no caso, os jovens do grupo de controle do Ser Cidadão da Praça 11, em média, apresentavam números maiores, né, dessas idas, né, ao cinema do que os jovens do grupo de tratamento do CIE. Foram os dois resultados, assim, vamos dizer, não favoráveis, né, ao grupo de tratamento, tá? Enfim, esses seriam os principais resultados. Como o Carlos falou, a gente passou bem rápido aqui. A ideia é que quem queira ver melhor, queira analisar com mais detalhes, olha o relatório que a gente está disponibilizando, onde tem todas essas análises, né? Esses testes todos de robustez que a gente fez para ter uma certeza melhor dos resultados que a gente obteve. Recomendo, primeiro, o sumário executivo. Que acho que ele traz uma linguagem mais simples, talvez que o gestor entenda melhor. Um entendimento mais geral. Porque aí depois, com esses resultados gerais em mente, você consegue ir para o relatório e se aprofundar. É uma dica. Boa dica de também, gestora, que está aprendendo. Acho que esse também é um aprendizado para o avaliador, né? A gente também tem aprendido que é uma técnica, tem especificidades, mas que também precisa dialogar com o público em geral, com o gestor. E o sumário executivo vem exatamente com essa missão, né, de traduzir um pouco as informações principais e numa linguagem que seja acessível para a maior parte das pessoas. Tem que chegar no gestor, tem que chegar, né? Também aí fica um pouco vazio, né, o negócio. E as boas ideias? Enfim, eu acho que agora, para encerrar, né, Carlos? Tem boas ideias, é isso? A gente, na verdade, colocou aqui esse slide, a gente construiu juntas, eu e a Valéria, no sentido de tentar resumir ou tentar organizar, né? Não tem a ordem aí, não tem o que é mais importante ou menos importante, mas boas ideias, né, que a gente tira dessa avaliação. A primeira delas, que eu acho que eu falei, até cheguei a falar, quando estava apresentando a estratégia de avaliação, é o fato da gente ter usado diferentes grupos de controle. Né? Eles estão respondendo a contrafactuais diferentes, eles estão espelhando, né, comportamentos diferentes e eu acho que isso foi bastante enriquecedor. Por quê? Porque, na verdade, permite comparar, entender melhor os seus resultados. É aquilo, a avaliação te traz uns números e cabe a você tem que tentar entender aquilo. E quanto mais esses grupos, na verdade, permitiram que a gente tivesse esse melhor entendimento, digamos assim. O segundo ponto que a gente colocou é a importância do plano B. Né? E a importância do plano B a gente está chamando a atenção para o caso que a gente teve com o Almirante. Né? Apostar todas as fichas numa única possibilidade não é uma boa... Você está dizendo que a avaliação poderia ter finalizado ali, não tem os dados, vou me conformar com isso mesmo, e vocês foram atrás de plano B, C e D, né? Exatamente, porque é aquilo, né? A gente não tinha um experimento, a gente não tinha um plano ideal, né, que é um experimento. Tá? O programa já acontecia, a gente tinha que pensar numa ideia de como fazer a avaliação. Então, vamos ter boas ideias, vamos procurar, vamos conversar. Porque é aquilo que você falou, eu acho que, na verdade, quando você está fazendo a avaliação, você tem que ter uma relação muito próxima com o gestor do projeto. Porque quem conhece o projeto é o gestor. É o gestor. Entendeu? E mais, ela conhecia os atores no Rio. Né? Então, como que a gente foi parar no Ser Cidadão? Né? Imagina, se fosse eu, que moro em Ribeirão Preto,
achar o ser cidadão no Rio de Janeiro. Eu acho que isso é outra coisa importante. A gente tem uma rede social que a gente precisa lançar mão como parceiros, né? E não como competidores, se esse projeto é melhor do que esse, né? Porque todos são de grande importância. Né? E é um tema que a gente não tratou aqui muito diretamente, mas que é o processo de avaliação, né? Que é muito importante envolver todo mundo e que seja um processo que envolva parceiro, que envolva equipe, técnico, gestor, para fazer dar certo, né? Com certeza, com certeza.